Meu nome é Helena e, por muito tempo, eu acreditei que meu casamento com Otávio seria para sempre. Conhecemo-nos ainda jovens, e eu via nele um parceiro cheio de sonhos e promessas. Mas, com o passar dos anos, esse encanto se transformou em rotina amarga, e as promessas se converteram em cobranças e ofensas. Nos primeiros anos de casamento, Otávio até demonstrava algum carinho. Mas depois que nossa filha, Manuela, nasceu, ele se tornou cada vez mais distante. Ao invés de compartilhar responsabilidades, ele me jogava o peso de tudo nas costas. Se eu reclamava de cansaço, ele debochava: "Você só fica em casa, não faz nada de importante." Essas palavras me cortavam por dentro. Eu sabia o quanto me dedicava, mas para ele nunca era suficiente. Sempre que eu tentava me aproximar, acabava sendo humilhada. Ele parecia sentir prazer em me diminuir, como se meu sofrimento fosse combustível para sua vaidade. Com o tempo, os sorrisos que antes iluminavam nossos dias desapareceram. Até os jantares em família se tornaram frios e silenciosos. Eu me sentia sozinha, mesmo dividindo a mesma mesa, a mesma cama. A única razão que me mantinha firme era Manuela, que olhava para mim com inocência e amor, sem entender a escuridão que nos envolvia. A gota d'água veio quando descobri que Otávio me traía. As mensagens no celular eram provas irrefutáveis, e o descaso dele ao ser confrontado foi ainda mais doloroso. Em vez de demonstrar arrependimento, ele riu. "Você nunca foi suficiente para mim, Helena. Eu mereço mais." Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A mulher que dedicou anos de sua vida a cuidar da casa, do marido e da filha, agora era tratada como descartável. A humilhação foi tão grande que não havia mais como seguir ao lado dele. Foi aí que decidi pelo divórcio. Ao tomar essa decisão, esperava ao menos um pouco de dignidade. Mas, como sempre, Otávio transformou tudo em um espetáculo de crueldade. Ele contava aos amigos, rindo, que iria se livrar de mim e que ficaria com tudo. Essas frases ecoavam na minha mente como facadas invisíveis. Os dias que antecederam a audiência foram pesados. Cada vez que pensava no tribunal, meu coração acelerava. Eu sabia que estaria exposta, fragilizada, mas não havia outra saída. Precisava enfrentar o homem que havia transformado minha vida em um pesadelo. Minha família me apoiava, especialmente minha irmã Camila. Ela me lembrava todos os dias de que eu não estava sozinha. Mas, ainda assim, o medo me consumia. Eu me perguntava se seria capaz de suportar a frieza de Otávio diante do juiz. Numa noite silenciosa, enquanto Manuela dormia, me peguei chorando baixinho. Pensei em todas as promessas quebradas, em todos os momentos em que engoli o choro para não assustar minha filha. Eu me olhei no espelho e mal reconheci a mulher que via. O brilho que um dia existiu nos meus olhos tinha sido apagado pelas humilhações constantes. O que me mantinha de pé era a esperança de que a justiça, de alguma forma, seria feita. Eu não queria vingança, apenas paz. Queria poder olhar para frente sem sentir o peso das correntes que Otávio insistia em prender aos meus pés. No entanto, dentro de mim havia um medo profundo. E se ele realmente conseguisse ficar com tudo? E se as risadas dele, as mesmas que me feriam tanto, se transformassem em vitórias diante da minha dor? A audiência se aproximava, e o silêncio das noites só amplificava minhas angústias. Certa tarde, fui buscar alguns documentos com meu advogado, Dr. Renato. Ele me tranquilizou, dizendo que a lei estava ao meu lado, mas pediu que eu tivesse paciência. Suas palavras me deram algum alívio, mas no fundo eu ainda temia a manipulação de Otávio. Ele sempre foi convincente quando queria parecer inocente. Em casa, cada olhar de Otávio era carregado de deboche. "Você vai sair daqui sem nada, Helena. Vai ver o que é sofrer de verdade", ele disse, sem se importar com minha presença. Aquela frase ecoou em mim durante dias. Eu já não dormia direito, e cada batida do relógio me lembrava de que o momento da audiência se aproximava. Manuela, inocente, sentia tensão no ar. "Mamãe, por que você está triste?" ela perguntou uma noite, enquanto eu a colocava na cama. Segurei sua mãozinha e respondi:
porque às vezes a vida nos testa, filha. Mas eu prometo que vou cuidar de nós duas. Foi nesse instante que percebi, eu precisava lutar não só por mim, mas principalmente por ela. Otávio, por outro lado, parecia se divertir com meu sofrimento. Ele chegava tarde, fazia questão de comentar alto ao telefone sobre sua nova vida, e não escondia o sorriso quando me via calada. Sua frieza me assustava, mas também começava a despertar em mim uma força que eu desconhecia. Na véspera da audiência, quase não consegui dormir. Caminhei pela casa escura, observando os detalhes que um dia foram cenário de felicidade. Cada foto na parede parecia me julgar, lembrando quem eu já fui e quem eu havia me tornado. Era como se o passado inteiro estivesse me perguntando: e agora, Helena, você vai desistir ou vai lutar? E foi nesse silêncio que eu fiz uma promessa a mim mesma. Não importa quantas vezes Otávio risse da minha dor, eu encontraria coragem para enfrentar tudo. Ainda não sabia o que aconteceria diante do juiz, mas dentro de mim crescia uma certeza: aquela audiência seria o divisor de águas da minha vida. O dia da audiência chegou como uma tempestade que eu já sabia que teria de enfrentar. Acordei cedo, com o coração acelerado, e mal consegui tomar café. Minha irmã Camila foi até minha casa me ajudar a me arrumar, tentando me passar confiança. Você não está sozinha, Lena. Hoje ele vai mostrar quem realmente é, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Quando chegamos ao fórum, minhas pernas tremiam. O ambiente era frio, com corredores longos e paredes brancas que pareciam ampliar a sensação de vazio dentro de mim. O advogado Dr. Renato me recebeu com um olhar firme. Confie, Helena. Você fez a sua parte. Agora é a hora da verdade aparecer. Pouco depois, Otávio chegou. Ele estava bem vestido, com aquele ar de arrogância que sempre carregava, como se tivesse certeza de que sairia dali vitorioso. Ao me ver, ele abriu um sorriso debochado e sussurrou: vai ser rápido, Helena. O juiz vai perceber que você não passa de um peso morto. Essas palavras me atravessaram como uma faca invisível. Eu respirei fundo, tentando não chorar, porque sabia que era exatamente isso que ele queria, me ver desmoronar. Mas naquele instante prometi a mim mesma que não daria a ele essa satisfação. Entramos na sala de audiência e nos sentamos em lados opostos. Otávio, relaxado, se recostou na cadeira como se estivesse assistindo a um espetáculo qualquer. Eu, ao contrário, apertava os dedos nervosamente, pedindo em silêncio que a justiça fosse feita. O juiz entrou, acompanhado da escrivã, e iniciou os trâmites formais. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia prestar atenção. Dr. Renato falou em meu nome, descrevendo os anos de dedicação ao lar, o descaso de Otávio e até mesmo os indícios da traição. Cada palavra era como reviver minhas dores diante de estranhos. Quando chegou a vez de Otávio, ele começou a rir, como se tudo não passasse de uma encenação. Excelência, essa mulher vive de drama. Sempre foi preguiçosa, gastadora e completamente incapaz de cuidar de uma família. A culpa de tudo é dela, disse com a voz carregada de ironia. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas contive o choro. Eu não queria que ele visse minha dor como vitória. Camila, sentada atrás de mim, murmurou baixinho: força, Lena. Aquilo me ajudou a respirar fundo e seguir firme. O juiz observava com atenção, tomando notas enquanto ouvia os depoimentos. Por um momento, temi que Otávio conseguisse convencê-lo com aquele tom arrogante e seguro. Afinal, ele sempre soube manipular palavras quando queria. Dr. Renato, porém, manteve-se calmo e confiante. Ele apresentou documentos que provavam minha contribuição financeira, recibos que eu guardava de anos em que paguei parte das despesas da casa, e até mensagens em que Otávio admitia gastar dinheiro em festas e presentes para outras mulheres. Quando esses papéis foram exibidos, o semblante de Otávio mudou. O sorriso de escárnio se transformou em irritação. Ele bateu a mão na mesa e disse alto: isso não prova nada. Ela sempre quis me prejudicar. Mas o juiz o interrompeu com firmeza, pedindo respeito ao processo. Meu coração, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma fagulha de esperança.
Eu via nos olhos do juiz que ele começava a enxergar quem Otávio realmente era. No entanto, algo ainda estava por vir, algo que mudaria completamente o rumo daquela audiência. O silêncio tomou conta da sala quando o juiz pediu para ouvir uma testemunha inesperada. Otávio pareceu confuso, olhou ao redor e depois para o advogado dele, que também parecia não entender. Eu, sem saber do que se tratava, fiquei paralisada. Foi nesse momento que percebi. A verdade estava prestes a vir à tona de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto. A porta da sala se abriu lentamente, e todos os olhares se voltaram para a figura que entrou. Era um homem alto, de terno simples, mas com uma postura firme e segura. Eu não o reconheci de imediato, mas bastou ver a reação de Otávio para entender que havia algo sério acontecendo. Seu rosto perdeu a cor, e ele murmurou: "Não, isso não pode estar acontecendo." O juiz pediu silêncio e anunciou: "Esta é uma testemunha convocada após análise de documentos recentes apresentados ao tribunal." O homem se apresentou como Rogério, ex-sócio de Otávio. Meu coração acelerou. Eu jamais tinha ouvido falar desse sócio, mas percebi que ele carregava algo pesado para revelar. Rogério caminhou até o centro da sala e, diante do juiz, começou a falar. "Excelência, estou aqui porque fui parte dos negócios do senhor Otávio por anos. Trabalhamos juntos até que descobri práticas ilícitas e desvios de dinheiro. Quando ameacei denunciá-lo, ele me afastou e tentou apagar todos os registros que me ligavam à empresa." Um murmúrio correu pela sala. Otávio se levantou de imediato, tentando interromper. "Isso é mentira. Esse homem está inventando para se vingar de mim." Mas o juiz o fez sentar novamente, ordenando que esperasse sua vez para falar. Rogério então entregou uma pasta de documentos. Eram cópias de contratos, transferências bancárias e comprovantes que mostravam claramente como Otávio desviava recursos e ocultava a renda. Eu fiquei sem fôlego, porque nunca imaginei que o homem que dividia minha casa escondia negócios tão sujos. O juiz folheou os papéis com calma, ajustando os óculos. Depois ergueu o olhar e disse: "Senhor Otávio, essas provas demonstram não apenas sua má conduta financeira, mas também a tentativa de ocultar bens durante o processo de divórcio. Isso é grave." Otávio bateu na mesa com força. "Isso é um absurdo. Essa mulher está por trás disso. Não há outra explicação. Helena sempre quis me destruir." Gritava descontrolado, apontando para mim. Meu corpo tremia, mas pela primeira vez não senti medo. O juiz não olhou para mim, olhou apenas para ele, com uma expressão severa. "Basta. Este tribunal não tolerará ataques pessoais. As provas falam por si." Dr. Renato aproveitou o momento para reforçar: "Excelência, fica claro que minha cliente não só sofreu anos de humilhação e descaso, mas agora descobrimos que foi enganada quanto à situação financeira real do réu. Ele a acusou de ser um peso, mas na verdade ocultava recursos para evitar responsabilidades." As palavras do meu advogado ecoaram como um bálsamo. Eu olhei para trás e vi Camila com lágrimas nos olhos, apertando as mãos em sinal de vitória silenciosa. O juiz então fez sua declaração final. Diante das evidências, este tribunal decide que os bens ocultados sejam reconhecidos e partilhados, e que a senhora Helena não apenas não será penalizada, como terá direito à parte que lhe cabe de forma justa. Além disso, abriremos investigação sobre as práticas empresariais do senhor Otávio. Um silêncio pesado pairou no ar. Otávio, incrédulo, não conseguiu pronunciar uma palavra. A arrogância que o acompanhou durante todo o processo se transformou em desespero. Ele não riu mais da minha dor. Naquele instante, senti que finalmente a justiça tinha sido feita. As cicatrizes permaneceriam, mas ao menos a verdade havia vencido. E, pela primeira vez em muito tempo, saí de uma sala ao lado de Camila com a sensação de que não estava quebrada, eu estava livre. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato.
Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!